o coração de cada um. Viu a necessidade, pelo seu Espírito, trouxe a palavra. Foi lida, morte do Filho de Deus, para resgatar a nossa alma. E é bom que o Espírito Santo de vez em quando traga o relato desta morte cruel, para que cada um de nós relembramos. Mas não é só no dia da Santa Ceia, não. Nós temos que relembrar desta morte, dia e noite. Esta morte resgatou a minha e a tua alma, igreja amada de Deus. Sem Deus, sem salvação neste mundo, porque o adversário não conseguiu no céu, foi jogado para esta terra, jurou fazer guerra contra a semente da mulher. Então o Pai e o Filho fizeram um plano de salvação. Pede o que você precisa, sempre. Eu quero as nações por herança e os confins da terra por possessão. E o Senhor Deus deu, e ele desceu, e o anjo Gabriel avisou a uma virgem na cidade de Nazaré. E nós vimos nesta palavra o cuidado que o Senhor teve com a mãe. Ame o teu papai, ame a tua mamãe, ame os irmãos mais velhos, ame os idosos. Antes de dar o último suspiro na cruz, orou e viu a mamãe chorando embaixo, e o discípulo a quem ele muito amava, que é este João que nós vimos aqui, ouvemos aqui. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Pensa que deixou desamparado? De jeito nenhum. Entregou a mamãe carnal, aquela que gerou, sofreu, que levou em seu ventre 9 meses, e que quase foi apedrejada, porque estava desposada com José. Senhor trouxe hoje, ele levou a cruz, irmão. Nós tivemos lá um grupo de irmãos daqui, lá onde o Senhor pegou a cruz pela primeira vez. Lembra, nós estávamos juntos na via dolorosa, da onde ele pegou a cruz para chegar no Gólgota. Gastava-se meia hora a pé, e ele caiu a primeira,
caiu a segunda, na terceira vez. Simão Sirineu vinha vindo do campo, e o centurião chamou: Simão, vem cá. Não, eu estou vindo do serviço, vem cá. Ajuda o teu mestre a levar a tua cruz. Simão abraçou a cruz e foi até o Gólgota, aonde o Senhor foi crucificado. Pegaram uma esponja de vinagre na boca dele. Sofreu por esta amada igreja. Lugar chamado Caveira. Eu vi lá, meus olhos na parede, uma pedra, uma laje que descia e uma caricatura de uma caveira lá em cima. Por isso, em hebraico, o lugar chamava Caveira, lá no Gólgota. Pilatos escreveu por Deus, igreja, um título, não foi os judeus que pediram, não. O que os judeus pediram foi para soltar Barrabás, o ladrão, e crucificar o Cristo. Agora, quem perguntou para ele face a face: tu és rei dos judeus? Ele disse para o Pilatos, o governador romano de Jerusalém: quem te disse isso? Alguém disse ou tu diz isto de si mesmo? O meu reino não é deste mundo. Santo Deus. Glória a Deus. Se fosse, eu pediria ao Pai agora, ele mandaria milhares de anjos e acabava com o mundo. Mas eu vim para esta hora. Encarou a morte da cruz para resgatar esta igreja amada, que hoje está sentada aqui, ouvindo com a certeza viva de um dia terminar a tua carreira. E ver a face de Deus e do seu filho como ela é. Agora, ele falou um dia: aquele que não pegar a tua cruz e não seguir, não pode ser meu discípulo. Esta palavra veio para ajudar nós a levar a nossa cruz também. Um fato curioso que nós lemos aqui, e eu perguntei para a guia nossa lá, queria muito saber. Está escrito nessa palavra: repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sorte. Eu tinha uma preocupação com essa túnica. Quem deu? Aonde ele comprou? Perguntei para a guia, disse: quem deu, quem confeccionou esta túnica foi o papai do Senhor Jesus, o José Carpinteiro. Próximo da sua morte, ele, naquele aparelho que chama teatro, parece que é isso, confeccionou esta túnica.
que não tinha emenda, não tinha costura, tecido de alto a baixo, e que tinha um significado, e deu para sua filha entregar para o Senhor Jesus. Não, papai, o senhor mesmo entrega para ele. Não, ele não virá para o meu sepultamento, porque a perseguição já era muito grande naqueles dias e o papai não ia poder estar no sepultamento. Assim disse a guia, que eu escrevi um monte de coisa que eu tinha desejo de saber. Está escrito aqui: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Cada soldado pegou um pedaço dos vestidos, mas a túnica eles foram ver o que seria feito dela. E eu pergunto da igreja esta noite: será que nós pegamos a túnica do Senhor? Glória a Deus. Será? Não, igreja. Há muitas igrejas por aí. Será que eles pegaram parte do vestido? Será que nós pegamos da túnica? Será que se essa túnica tivesse uma etiqueta, não estava escrito receber nela, não? Eu, meu pouco entendimento, eu começo a meditar. Aleluia! E me representa que nós peguemos a túnica do Senhor. Porque o centurião que comandou o cortejo até na última hora, quando o Senhor deu o último suspiro, as pedras se chocaram uma na outra e houve treva em todo mundo. Até o Caifás saiu correndo e foi embora, porque rasgou o véu do templo. O centurião olhou para o Cristo e disse: na verdade, este era o Filho de Deus, centurião romano. E a guia disse lá para mim que o centurião obedeceu a Deus. Que bom que o Senhor trouxe a palavra esta noite. Relembrarmos da morte. Creio. Rei dos reis, Senhor do Senhor, provou o vinagre pela tua alma. Está pesada a tua cruz, irmã? Está pesada, irmão, a tua cruz? O Espírito Santo coloca um título nela, bem na cruzeta dela: Senhor é o teu pastor, o meu pastor, e nada me faltará. E os judeus vieram, Pilatos, tira esse nome que você pôs a ele. O que eu escrevi. Não apagou, não. E se o Senhor colocar esta noite pelo Espírito um título na tua cruz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O adversário
sol se escurecer ao meio-dia. Como o Senhor falou na boca do profeta, e sair os vagabundos correndo de uma parte para outra, monte, cai sobre mim. Eu não aguento olhar pela face daquele que vem nas nuvens de glória. Glória a Deus. E a trombeta angelical tocar nas nuvens. Você cantará a vitória e eu também. Aleluia. Que passemos tanta prova enquanto o mundo festeja desenfreadamente. Aproveita, porque a glória é aqui. E nós, provados, aflitos, angustiados, enfermos. Aleluia! 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 Que a enfermidade angústia. Mas está reservado este mesmo João, depois de passar pela ilha de Pátio, viu esta igreja reunida diante do trono. E o Senhor perguntou: João, quem são e de onde vieram? Senhor, tu não sabes. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro Imaculado. Por isso estão aqui vestidos de branco, e os anjos do Senhor servem de dia e de noite. Nunca mais terão sede, nunca mais terão fome, e o Senhor os enxugará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Alguém tinha pressa de tirar o Senhor da cruz, porque outro dia era o sábado, e o sábado era grande para ele. O Senhor já tinha dito que ele era Senhor do sábado, e eles não creram. Vieram, quebraram a perna de um dos companheiros dele, quebrada do outro. Quando foram ver, o Senhor já estava morto. Tinha uma profecia que dizia: nenhum osso dele será quebrado. Porque profecia, irmão, cumpriu na vida do santo do passado, e esta aqui é uma profecia também. Cumprirá na tua vida, na minha vida. Glória a Deus. Mas Simeão, quando pegou o menino no braço, disse para a mãe: mãe, este será grande nesta terra, só que será rejeitado por muitos. Nem todos vão receber. Neném, 8 dias ela levou para fazer a apresentação, e o Simeão tomou nos braços. Só que uma espada transpassará a sua alma. Falou para a mãe, de quieta ainda, com a criança no braço. E neste dia da crucificação, não quebraram as pernas, mas centurião romano
uma lanceta dessa grande e transpassou o Senhor Jesus de um lado para o outro, que saiu água misturada com sangue. Água e sangue. Porque serviço de batismo, visita que está congregado. Depois que é orado para batizar as almas desta igreja, a água se transforma em sangue. Sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tem poder para tirar o pecado. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Guardemos bem o conselho desta palavra esta noite, como nós ouvimos na circular, examinar a Escritura Sagrada, pega em casa, lê certinho, o relato como foi. E nós ouvimos que não é para fazer estudo bíblico, mas nós precisamos ler muita Escritura, porque nós ficaremos sabendo de muita coisa gloriosa que aconteceu entre o povo na obra de Deus, e mesmo do Senhor Jesus. E quando nós formos anunciar esta graça e anunciar esta palavra, a palavra da vida tem que estar na ponta da nossa língua. Glória a Deus! É a palavra dos conselhos, guardemos em nossos corações. Deus seja louvado. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus na oração. Amém. Amém.